Beleza. Olá, santos dos últimos dias e amigos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno Morizzi. O pescador do deserto traz as histórias de amigos que procuraram e encontraram o lugar certo para aprender a respeito de Jesus Cristo e da nossa natureza divina. Se você estiver buscando algo, a história talvez de hoje vai te ajudar. Mas antes mesmo de você, ah, da gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Clica em inscrever aqui no canal, né? E já dá um tá joia aí nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas que estejam procurando algo e eles poderão encontrar aqui com a ajuda desse bate-papo de hoje, tá? Agora eu queria colocar aqui conosco, então, hoje, eu estou com um casal muito simpático, que é de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, que é o casal Marques. O Alexandre César de Farias Marques. Ele é filho, irmão, esposo, pai, avô, aluno, foi professor, é gestor, escritor e empresário e serve voluntariamente na Igreja de Jesus Cristo. E, ao lado dele, a Artemisa Rodrigues Maia Marques, que é filha, irmã, esposa, é mãe, avó, foi aluna, é funcionária pública e também serve voluntariamente na igreja. Ele é de São Paulo, capital do nosso estado aqui de São Paulo. Ela é de Aracati, no Ceará. E nós vamos conversar hoje sobre a história do que procuravam e encontraram. Então, eu queria começar aqui, agradeço primeiramente, né, ao Alexandre e à Artemisa por estarem aqui comigo nesse bate-papo, nessa conversa. Muito obrigado novamente aí por vocês estarem conosco, né? Vocês querem falar um pouco a respeito de vocês hoje, né? Me fala um pouquinho quem são vocês aí, né? Por favor, Artemisa, Alexandre, né? Fale um pouco aí a respeito de vocês, apesar de eu dar um breve resumo aqui para o pessoal. Nós podemos resumir, nós somos uma família feliz e temos o Evangelho como uma parte fundamental da nossa vida e que tem nos ajudado em todos os desafios. Tudo que nós precisamos fazer, nós temos uma base no Evangelho de Jesus Cristo. Eu posso dizer que desde criança eu sinto que o Senhor, Ele cuida de mim. Porque quando eu era muito jovem, quando eu era criança mesmo, eu morava num lugarzinho que era assim, umas 4 pessoinhas no lugar. E eu tinha um grande desejo de sair daquele lugar, porque eu queria estudar. E quando eu estava adolescente, o Senhor abriu uma porta. E daí depois eu conheci a igreja e a minha vida é cheia das bênçãos do Senhor. Depois conheci meu marido e são inúmeras as bênçãos. Muito E bom. é isso que eu tenho para falar de mim. Então, vamos aproveitar que, né, vocês estavam falando um pouco a respeito disso, e que vocês já citaram a igreja, né? Como é que surgiu na vida de vocês, no coração de vocês, né, o desejo de procurar uma igreja? Como é que veio isso? No meu caso, eu era bem pequeno, tinha 5 anos, e meus pais que começaram a buscar uma igreja, né, para poder ensinar princípios corretos a mim, a meus irmãos, né, e veio até de uma forma inusitada. Meu pai era um executivo de uma empresa, e ele viajava por todo o Brasil.
ia para o Rio Grande do Sul, Brasília, Amazonas, e numa dessas viagens ele pousou em Fortaleza e o funcionário que foi recepcioná-lo no aeroporto era um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E ele convidou meu pai para participar de uma reunião com os membros da igreja. E meu pai, a princípio, não aceitou, ele não quis, mas a pessoa insistiu um pouco, e meu pai terminou indo para assistir essa reunião. E chegando lá, ele ficou muito admirado. E ele conta que uma das coisas que mais chamaram a sua atenção é que as pessoas apertavam a mão com firmeza. E aquilo chamou a atenção dele. Só que ele não morava lá em Fortaleza. Na época, a família do meu pai morava em Recife. E posteriormente, os missionários da igreja, eles foram na casa dos meus pais, e quando chegaram lá, a princípio, meu pai mandou falar que não estava. E minha mãe foi lá, meio sem jeito, e falou para os missionários: ele não está, mas ele estava. E, Essa e os história se repete em missionários... vários lugares, hein? Essa história de não estar em casa se repete em vários lugares, né? É verdade. E aí os missionários eram dois americanos, né? Elder Steve e Elder Anderson. E isso foi no ano de 1969. Vão completar 52 anos que isso aconteceu. E no caso, os missionários disseram para minha mãe: nós voltamos outro dia. No dia seguinte, eles voltaram. E quando eles chegaram lá, meu pai falou para minha mãe novamente: fala que eu não estou, né? Pela segunda vez. E minha mãe foi lá, meio sem jeito, e falou: ele não está. E eles ficaram de voltar mais uma vez. No terceiro dia que eles voltaram, meu pai já ia falar novamente para minha mãe: fala que eu não estou. Minha mãe já foi e falou para ele: se você não quer ouvir a mensagem deles, você vai lá e fala que não quer, né? Mas eu não vou lá mentir novamente. E aí meu pai falou: é? Então manda eles entrarem. E eu lembro, apesar de na época eu ter apenas 5 anos, né, a minha memória ela é muito boa. E eu lembro que meu pai falou para eu, na época eram 2 irmãos, um irmão e uma irmã, ele falou para a gente dormir, né? Vão dormir. Isso devia ser umas 7 horas da noite. E, no caso, a gente ficou olhando pelo canto da porta, ficou olhando os missionários ensinando. Os missionários eles tinham que dar, no caso, algumas palestras. Na época, acho que 7 palestras. E meu pai, naquele dia, ele assistiu 5. Já eram 11 horas da noite, os missionários queriam ir embora, porque eles tinham um horário para estar em casa, e meu pai não deixava, queria ouvir mais. Ou seja, aquela pessoa que não queria saber, não queria receber, de repente, ao ver a mensagem que aqueles missionários traziam, ele ficou realmente muito interessado. E os missionários deixaram um livro para ele. E naquele dia, ele perdeu o sono. Meu pai, normalmente, ele tinha um pouco de insônia, mas naquele dia em especial, ele passou a noite toda lendo aquele livro. Era um livro de Mormon. E no dia seguinte, ele estava de folga, né, que ele tinha chegado de vários dias de viagem, e aí ele pegou o carro. Naquele dia, ele foi levar, 11, quase meia-noite, foi levar os missionários na casa deles, aí ficou sabendo onde eles moravam. No dia seguinte, 7 horas da manhã, meu pai estava com o carro na porta dos missionários. E os missionários desceram para comprar pão e, de repente, viram aquele homem lá. Meu pai abriu a porta do carro e falou: vocês
toma um café da manhã lá em casa, eu quero ouvir o resto das palestras. E os missionários ficaram assustados, né? Diz, esse senhor não é, não bate bem das ideias, né? Mas não era. Ele realmente, quando ele via uma coisa que era interessante para ele, para a vida dele, ele ia com todo o coração. E aí, no caso, os missionários não foram aquela manhã, mas voltaram outras vezes, e no próximo domingo, meus pais, eles foram batizados. E isso foi em setembro de 1969. Então, foi a partir dali, eu lembro de sempre estar na igreja, sempre participar com as crianças, com os jovens, e foi uma experiência muito especial. Apesar de eu não ser um converso, mas essa conversão do meu pai, ela ajudou a toda a família a entender a diferença que a igreja ia fazer na nossa vida. Obrigado, irmão Alexandre. E você, irmã Temisa, fala para nós aí como surgiu esse desejo. Você já citou lá, né, lá naquele cantinho, né, que foi lá em Aracati, provavelmente, não sei se foi lá ou se foi em outro lugar. Comenta aí para nós. Não foi lá. Eu nasci e me criei nesse lugarejozinho que tinha poucas famílias, né? Só era assim, quase todos famílias, sabe? E eu tinha muito desejo de estudar, eu queria muito, muito estudar, e eu orava muito ao Senhor, fazia muita oração, pedia muito ao Senhor, insistentemente, eu chorava, eu tinha um grande desejo de sair para estudar. E aí, quando foi alguns anos mais tarde, o Senhor demorou um pouco a me responder, mas alguns anos mais tarde ele me mostrou um caminho que eu podia estudar. Meu irmão já estava trabalhando, ganhando dinheiro, e aí me levou para estudar lá em Fortaleza. E lá em Fortaleza, antes de eu passei lá só 3 anos e meio, e estavam construindo uma capela a umas 2, 3 quadras de onde eu morava. Mas eu não conhecia a igreja aí, nunca vi um missionário, nunca soube da igreja. Só sabia que ali estava construindo uma igreja. Quando eu cheguei em Maceió, que eu mudei com meu irmão para Maceió, porque eu morava com meu irmão, e a gente tinha uma vizinha e a família dela era da igreja. E um dia ela disse, vou mandar os Éveres na sua casa para ensinar vocês. E aí eles foram. Mas aí a gente não se interessou muito e também acho que talvez mudou de dupla e passou alguns meses sem eles aparecerem. E depois eles apareceram outra vez. E aí ensinaram as palestras para nós, morava só eu e meu irmão. Eles deram as palestras para nós e aí nos desafiaram para o batismo. E aí, quando foi um dia antes, provavelmente deve ter sido um sábado, eles foram lá em casa para confirmar, estava tudo certinho, o batismo. E aí meu irmão recusou. E eu recusei junto com o meu irmão. Mas o sentimento, quando eles saíram, foi muito doloroso. O sentimento que eu tinha perdido a maior coisa da minha vida, que eu tinha dado as costas para o Senhor, que eu tinha recusado o Senhor. Aquele sentimento ficou me atormentando. E passou os dias, né? E eu sei que eu estava no período da manhã, e quando eu cheguei à tarde em casa um dia, eu peguei um panfleto que eles tinham deixado lá, o panfleto da primeira visão. E quando eu comecei a ler, porque eles sempre deixavam designação para nós, mas eu não lembro, eu acho que a gente não fazia designações que passavam para nós. Ou se a gente fez, aquilo não marcou. E a gente não sentiu o espírito, mas nesse dia, que deve ter sido assim no meio da semana, talvez uma quarta-feira, eu cheguei em casa e peguei o panfleto para ler. Era o panfleto da primeira visão. Aquilo foi tão forte no meu coração, tão forte,
Eu chorei tanto aquela tarde, acho que passei o resto da tarde chorando, com aquele sentimento. Eu não tinha nenhuma dúvida que aquilo não tinha acontecido. Eu sabia que aquilo era verdade. Era muito simples. E aquilo eu me identificava com aquele acontecimento, com aquelas palavras, com tudo. E eu decidi no meu coração, eu vou me batizar. Eu vou me batizar. Domingo eu vou na igreja, eu vou me batizar. E aí eu fiquei caladinha, não falei nada para o meu irmão, não falei para ninguém, nem para a vizinha, nem para ninguém. E aí, no domingo, eu pus minhas roupinhas lá numa sacola e fui para a igreja. E as reuniões começaram, e as reuniões continuaram, e eu com aquele sentimento, pai, como vai ser? Eu não vou falar para ninguém, acho que não sei. E estava meio ansiosa, né? Mas fiquei caladinha o tempo todo. Eu era muito tímida, muito tímida. E quando foi na hora da saída, os elders estavam na porta, cumprimentando as pessoas que estavam se despedindo para ir para casa. E quando eles me cumprimentaram, um deles perguntou: irmã, e seu batismo, quando vai ser? Eu disse: Elder, pode ser agora? E aí eu fui batizada naquele dia. E aí começou a minha história. Que maravilha. Que bom. São histórias assim que eu fico emocionado mesmo. Não vou esconder aqui, não, né? Não posso. Eu choro até em inauguração do supermercado. Então, vou chorar com uma história maravilhosa dessa, né? De fato, né? É sempre uma emoção muito grande, é um sentimento muito profundo, de fato, né? E aí, então, bom, todos dois já falaram como encontraram a Igreja de Jesus Cristo e santos dos últimos dias, né? Estamos falando especificamente dessa igreja que fazemos parte, né? Então, por isso que eu cumprimento todos aqui no início do vídeo, né? Bem-vindos, santos dos últimos dias e amigos, porque nós temos amigos para todo lado mesmo. E eles não nem sempre são membros da igreja. Alguns são, outros não, mas são todos nossos amigos. E são todos muito bem-vindos sempre. Agora, me digam aí. Bom, Alexandre, me complementa uma coisinha aí. Seus pais eram membros da igreja, eles lhe educaram como um membro da igreja, uma criança crescendo com o evangelho, né? Como é que foi para você num determinado momento que talvez tenham te desafiado ou te convidado a ser batizado como Jesus Cristo foi? O que Uhum. você teve que fazer ou teve algum momento da sua vida em que você teve que descobrir, de fato, se tudo que você tinha aprendido era verdade ou não? E como é que foi? Essa sua pergunta é muito interessante, porque comumente as pessoas que os pais são convertidos, né, eles de alguma forma precisam também da conversão pessoal, né? E eu lembro que eu fui batizado, meus pais foram batizados quando eu tinha 5 anos, e como é de costume na igreja, as crianças são batizadas aos 8 anos. Então, durante 3 anos, eu tive a oportunidade de de aprender na primária, né, que é a organização que cuida das crianças na igreja. E, o meu coração ele estava muito ansioso por aprender a verdade. E cada princípio que me era ensinado na primária, aquilo calava fundo no meu coração. E eu reconhecia a verdade naquelas coisas. Todos os ensinamentos que me foi passado, da primeira visão, da importância do livro de Mórmon, das escrituras modernas, e eu fui aprendendo aquilo. Quando eu completei 8 anos, meu pai tinha sido transferido para Fortaleza. Nós não morávamos mais em Recife,
mas em Fortaleza. E em Fortaleza tinha um pequeno ramo da igreja. Era numa casa tão pequena que não tinha uma pia batismal. As pessoas eram batizadas nos rios ou então no mar. No meu caso, eu fui batizado no mar, na praia de Iracema, lá no Ceará. E o interessante é que a dupla de missionários que foram me entrevistar para saber o que é que eu tinha aprendido e quais eram os meus sentimentos. E isso é bem firme na minha memória. Tudo que eles me perguntavam, eu olhava e falava, mas isso é verdade. Isso aí eu sei que é verdadeiro, né? Então, apesar da pouca idade, mas eu tinha um sentimento muito claro, muito límpido da influência do Evangelho e do Espírito a testificar as verdades do Evangelho. Então, eu fui batizado. Meu pai me batizou, na época, na praia de Iracema, lá em Fortaleza. Foi até engraçado, porque eu estava sendo batizado e as pessoas estavam com roupa de banho, para lá e para cá, né? Mas foi uma cerimônia muito especial na minha vida, não esqueço, até hoje. Fantástico. Excelente. Obrigado por compartilhar essa experiência. Agora, Artemisa, me compartilhe aqui. Vocês conheceram a igreja, tem o evangelho na vida de vocês. Agora, e geralmente o pessoal fala, né, que as coisas mudam quando você, antes de ser membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e depois que você é um membro da igreja. Muitas coisas mudam, algumas coisas melhoram, outras viram desafios também, né? Me fala um pouco como o que mudou na vida e como mudou na vida de vocês depois que vocês conheceram a igreja na sua primeiro, né? Você como pessoa individualmente, como é que foi isso depois que você conheceu, se tornou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? E aí depois o Alexandre complementa também com a experiência dele. E se vocês quiserem falar sobre como foi para a família de vocês, que é agora, né? Você, seus filhos, seus netos, tá? Eu agradeceria muito se vocês compartilhassem isso. Então, eu me batizei, como eu já falei, né? Eu morava com meu irmão e meu irmão não aceitou o batismo. Então, eu me batizei sozinha na igreja. E hoje, eu olhando para trás, eu penso assim, naquela época eu era uma folhinha num galho de árvore que o vento estava soprando naquela folhinha. E aquela folhinha poderia ter muito bem se soltado daquele galho e ter caído no chão e ter sido levada pelo vento. Mas o Espírito do Senhor me conduziu todos os dias. E eu desenvolvi amizade com as minhas colegas da época, né? Elas me apoiaram muito. E meu irmão também me apoiava. Não posso dizer que 100% que é aquela, mas é coisinha de irmão mesmo, sabe? Às vezes ele me cutucava, assim, me boicotava um pouquinho, tirava um sarrinho de mim, mas eu não posso dizer que ele era oposição a mim, ele não me fazia oposição. Ele me apoiava. Às vezes chegou até vezes que ele me dava carona, me levava na igreja. Ele era um irmão pai para mim. Mas, assim, eu tive desafios na igreja. Mas foram tantas as bênçãos, parece que o Senhor fez questão de dizer assim, ó, você vai ver que agora você está sob proteção, você está sob convênio, e você tem muitas bênçãos. E eu sei que eu me batizei em maio, e em outubro eu fiz um concurso, e eu passei nesse concurso. Em novembro saiu o resultado. Eu passei nesse concurso. Isso foi uma bênção para mim, assim, porque eu estava, assim, digamos, vivia de favor na casa do meu irmão. Meu irmão era casado, já tinha casado nessa época, e eu não era, assim, muito agradável ficar lá no meio dos dois recém-casados, entendeu? E eu já tinha até planejado na minha cabeça, tudo certo, não vou mais morar com meu irmão.
Mas o Senhor foi tão misericordioso comigo que me permitiu passar nesse concurso. E a partir daí eu fiquei independente, eu tinha minha vida, minha liberdade, não era mais dependente. E no Evangelho, assim, cada experiência que eu tinha na igreja, eu lembro do meu primeiro presidente de ramo. Ele era uma pessoinha muito simples, ele não tinha muito conhecimento, mas as aulas dele, nossa, aquelas aulas, o sentimento que eu tinha era que as escamas de escuridão estavam caindo dos meus olhos. Era a luz que eu estava recebendo, não tinha como não identificar as coisas do Espírito. A luz, o conhecimento, era tudo assim, era grandioso ao meu entendimento, aos meus sentimentos, sabe? E eu não tinha dúvida que aquilo não era o Evangelho de Cristo. Apesar de que eu tive minhas, assim, eu nunca me afastei da igreja, mas depois que eu passei nesse concurso, eu fui trabalhar no interior. Eu assumi numa cidade do interior. Lá não existia igreja. E eu vinha de 15 em 15 dias para Maceió. E esse final de semana que eu ficava, eu não ia à igreja, né? Porque lá não tinha o evangelho. Então, assim, eu fiquei, vamos dizer assim, eu fiquei um pouco fraca na igreja, tá? Mas não a ponto de me afastar. Eu me mantive, não sei como o Senhor, um milagre, me conduziu, eu fui sendo conduzida, tipo aqueles barquinhos lá do né, que atravessou as grandes águas, né? Então, o Senhor foi me jogando aquele vento lá e foi me levando, e eu fui me fortalecendo e fui fazendo amizade com minhas amigas, aí depois que eu fiz amizade com elas, aí eu me senti mais firme, né? E 6 anos depois, aí nós começamos a namorar. Aí eu já estava mais fortalecida e tudo isso foi me tornando mais firme no caminho. Vocês se conheceram, então, em Maceió, é isso? Isso. Ah, Você vai perguntar? não. Agora a história é de vocês. Tá. Eu fiz É, a pergunta lá é atrás, bem, agora é com é, vocês. é bem interessante. Na época que eu conheci a Artemisa, eu não lembro de ter visto ela antes, né? Foi na época que eu estava no Exército. Eu estava servindo o Exército e, e eu estava indo para uma aula do Instituto, que era aos sábados, e de lá eu ia para o quartel, ou seja, eu estava uniformizado. E eu estava no ônibus e ela estava em pé, em frente ao portão da igreja. E o meu ônibus passou e quando eu vi a Artemisa, a sensação que eu tenho é que eu reconheci. A sensação foi tão forte que eu perdi o ponto da parada. Eu fui descer uns 2 pontos depois. E aí eu vim caminhando, né? E ela estava sozinha lá na porta da capela, esperando alguém chegar para dar aula, e a aula do Instituto, né? Que apesar de eu estar no Exército, eu procurava frequentar o Instituto. E eu cheguei e naquela mesma hora eu já convidei ela para ir para o cinema. E a gente foi para o cinema e eu já pedi ela em namoro e, e Olha só. o namoro durou um mês, né? E nesse um mês ela viu que eu ia demorar ainda muito tempo para eu casar, porque eu ainda ia terminar o exército, ia para fazer uma missão de 2 anos e aí ela achou por bem, né, me despachar, né? Só vai cuidar da tua vida. Então durou só um mês, né? E eu fui, né? Depois fiz a missão, terminei o exército, fiz os 2 anos de missão no Paraná e Santa Catarina na época.
Foi uma experiência fantástica na minha vida. E quando eu retornei da missão, eu já tinha namorado com ela um mês, né? Aí eu fui conversar com ela, mas não fui mais para namorar. Já fui pedir para casar, né? E ela aceitou de pronto. A gente noivou e casou em 3 meses. E já tem 32 anos que nós estamos cultivando a nossa família, que é um jardim florido, muito feliz. As experiências que a gente teve nesses 32 anos de casado só fortalece a nossa fé de que quem guia a nossa vida é o Senhor. Nós somos guiados literalmente pela mão do Senhor nessa terra. E eu Fantástico. sou muito feliz por isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, lembrando aqui que só esclarecer algumas coisas, né? Ah, Então, o Alexandre falou aqui, deixa eu me colocar aqui do ladinho aqui de vocês agora, né? Bom, aqui, então, o Alexandre falou de algumas coisas, por exemplo, sobre instituto, né? ah, Instituto é o instituto de religião, certo? Lá isso. onde a gente aprende um pouco e estuda cada ano sobre as escrituras. Isso os jovens entre 18 e 30 anos hoje em dia, né? E Ah, Artemisa, e o Alexandre falou também sobre a missão, Artemisa. O que você ficou fazendo durante esses 2 anos aí que ele ficou fora, hein? E trabalhando e estudando. e Trabalhando e estudando, se né? arrependendo de ter me despachado. Me arrependendo, sim, Mas verdade. fique tranquila, você despachou ele, Aham, ele foi desimpedido, com a cabeça exato. livre. Quando ele Não, foi não, voltou, ele foi noivo de uma missionária. olha, Não, mas eu não tenho culpa. A moça pediu para namorar e eu aceitei, depois dela me despachar. mas quando você voltou, o caminho estava livre ali, sinal verde. Não, estava não, Ah, Helder, porque ele quis imputar para não ficar muito comprida a história, mas foram dois ah, anos foram 2 anos de arrependimento, e só o Senhor sabe. então tá bom. Bom, podemos deixar essa história talvez para um outro dia, né? Ou para vocês poderem contar aí para os seus netos, para os seus filhos de novo, né? Enfim, o que eu vejo é que o Senhor ele prepara o nosso caminho, né? Digamos assim, se nós estamos andando em terras ou em estradas não pavimentadas, o Senhor vem, pavimenta a estrada e nos dá os recursos para poder chegar num destino melhor. A questão é, nós temos que tomar nossas decisões, né? Tenho certeza que foi assim durante a vida de vocês. E eu agradeço imensamente vocês terem compartilhado essa história fantástica, maravilhosa, uma história de vida, uma história de sucesso. São 32 anos até agora, então já é de muito sucesso. Os filhos, os netos. E eu queria que vocês se despedissem do pessoal aqui, né, compartilhando seus sentimentos a respeito do Salvador Jesus Cristo, né, e do nosso Pai Celestial e assim, do que ele tem feito por vocês nessa vida. Eu vou colocar vocês de volta aqui na tela aí. Pode compartilhar, por favor. Bom, o que eu percebo, né, a cada dia da minha vida é que nós estamos aqui nessa terra de passagem. É um período muito especial, mas relativamente curto, se comparado com a eternidade. A eternidade que nós já vivemos e que vamos viver ainda depois dessa vida. E que os ensinamentos de Jesus Cristo, eles são um mapa de como nós podemos voltar a viver com Deus.
E eu tenho um testemunho muito seguro, muito forte, da expiação do Salvador Jesus Cristo e de como ela pode transformar a vida de qualquer filho dele aqui na Terra. Todos nós, nessa terra, somos irmãos. Irmãos porque somos filhos de um Deus amoroso, de um Deus que só quer o melhor para cada um de nós. E por isso, ele sacrificou o seu Filho unigênito por nossa causa, para que, se nós tivermos fé, se nós acreditarmos nele, no sacrifício expiatório que foi feito, nós podemos um dia voltar a viver com Deus novamente. E essa certeza, esse testemunho, ele me pauta em todas as minhas atitudes nessa vida. E através dessa certeza que eu tenho, eu sei que eu posso ter minha família sempre por perto, para a eternidade. Poder ver meus filhos, netos, em especial minha esposa, sempre perto de mim, nos alegrando. Meus netinhos, minhas netinhas Helena, Luísa e meu netinho Pedro, são os maiores presentes que nós ganhamos na nossa vida. Esses netinhos tão especiais. E nossas filhas, nossos genros, toda a nossa família. E é esse sentimento que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de falar para quem nos ouvir que pode confiar em Jesus Cristo, pode buscar de todo o coração, porque quem busca encontra. O Senhor, ele restaurou o evangelho dele aqui nesta terra outra vez, para que todos os filhos dele pudessem ser abençoados. E que a terra, eu testifico que essa terra está sendo preparada para receber Jesus Cristo na sua segunda vinda. E todas as pessoas estão sendo convidadas para fazer parte desse grande evento. Todos estão convidados, ninguém está excluído. E quem tiver o desejo no coração, é só buscar Jesus Cristo, que também vai ter o mesmo testemunho que nós adquirimos, porque ele ama todos os filhos, não faz acepção de pessoas. E eu presto meu testemunho, dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho restaurado, verdadeiro e vivo nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado mais uma vez, viu? Bem, nós vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio do Pescador do Deserto, né? Pescador do deserto é aquele que pesca peixe no meio do deserto mesmo. Então a gente sabe o quanto é difícil, né? Eu passei por Minas Gerais, sei como é que é, né? Mas aí, então, obrigado, Santos dos últimos dias, né? Vou me colocar aqui agora um pouco mais na tela, dividir novamente a tela aqui com o Casal Marques. E eu agradeço aqui a todos que assistiram esse vídeo, obrigado aos nossos amigos também, né? Meu nome é Bruno Morizzi e o Pescador do Deserto é o nosso programinha aqui que traz as histórias dos nossos amigos, como hoje o Casal Marques, Alexandre e Artemisa, que procuraram e encontraram, então, o lugar certo para aprender a respeito de Jesus Cristo e da nossa natureza divina. Obrigado pela sua participação. Não esqueça de dar um tá joia nesse vídeo, né? Assine o canal e acompanhe aí as próximas histórias que nós vamos ter. Um forte abraço e até a próxima. Dá um tchau aí para todo mundo, Casal Marques. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Um abraço a todos.